Eu nunca fui um homem supersticioso. Quando o exército me enviou para uma missão de reconhecimento na Amazônia, encarei como apenas mais uma operação de rotina. Mas a floresta tinha outros planos. Nosso acampamento foi montado à beira de um igarapé de águas escuras, onde o silêncio era tão denso que parecia sufocar até o som da nossa própria respiração. Na primeira noite, o soldado Moreira acordou gritando, dizendo que tinha visto um vulto dentro de sua barraca. Rimos dele, claro. Até que no dia seguinte, ele desapareceu. Encontraram sua faca de combate cravada em uma árvore, a lâmina coberta por uma substância grudenta e escura que cheirava a carne podre. O sargento ordenou que não falássemos sobre isso, mas os cochichos começaram. Alguns dos recrutas mais velhos contavam histórias sobre um antigo pelotão que havia se perdido nessa mesma região, anos atrás. Diziam que os homens foram encontrados meses depois, pendurados nas árvores como frutos podres, seus corpos retorcidos em posições impossíveis. Na terceira noite, eu estava de guarda quando ouvi um gemido vindo da mata. Não era humano, ou pelo menos, não era mais. Era um som rouco, arrastado, como se alguém estivesse tentando falar com os pulmões cheios de água. Apontei minha lanterna na direção do barulho e vi uma figura em pé entre as árvores. Ele usava um uniforme militar antigo, desbotado pelo tempo, mas o que me paralisou foi o rosto, ou a falta dele. Onde deveria haver olhos, havia apenas 2 buracos negros, e sua boca se esticava em um sorriso largo demais, cheio de dentes afiados. Gritei por reforços, mas quando os outros chegaram, não havia nada lá. Só um cheiro forte de mofo e um rastro de pegadas no chão. Pegadas que iam em direção ao rio e simplesmente sumiam na água. Na manhã seguinte, outro soldado estava morto. Encontraram seu corpo flutuando no igarapé, mas não havia água em seus pulmões. Seu rosto estava congelado em um grito silencioso, e suas mãos ainda se agarravam a algo invisível, como se ele tivesse tentado escapar de algo que o puxava para o fundo. Na última noite, jurou ter ouvido alguém chamando meu nome em um sussurro. Quando saí da barraca, vi sombras se movendo entre as árvores. Não eram animais. Eram altas demais, magras demais, e se moviam em sincronia, como se estivessem caçando. Não esperei pelo amanhecer. Peguei meu equipamento e corri pela floresta até encontrar uma estrada de madeireiros. Quando me resgataram, eu estava coberto de arranhões, como se tivesse sido perseguido por algo que não queria me matar, apenas me assustar. O exército encerrou a missão no dia seguinte. Ninguém falou sobre isso depois, mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele soldado sem rosto sorrindo para mim da escuridão. Eu era um enfermeiro do SUS, enviado para investigar um surto misterioso em um vilarejo remoto na Amazônia, quando testemunhei o horror que nenhum ser humano deveria ver. Cheguei na vila do Seu Mundico após 3 dias de viagem por rios e trilhas, para encontrar o lugar completamente abandonado, mas com todas as casas intactas, como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado no ar. Panelas ainda no fogão, com comida mofada, mesas postas para refeições nunca terminadas, e roupas penduradas no varal, balançando ao vento como fantasmas. O que mais me assustou foram as pegadas por toda parte. Marcas de pés humanos, mas com dedos anormalmente longos e finos que iam e vinham das casas para a floresta em padrões caóticos. Dentro de uma das casas, encontrei um diário pertencente a uma menina chamada Maria, onde ela descrevia os últimos dias antes do desaparecimento de todos. Ela escreveu sobre os avisos do avô, sobre os Iaraí estarem bravos e sobre os assobios estranhos que vinham da floresta à noite.
Nas páginas seguintes, ela contava como os animais começaram a desaparecer, deixando apenas ossos limpos, como se tivessem sido lambidos. A última entrada estava borrada e dizia que eles tinham entrado nas casas e que pareciam gente, mas não eram gente de verdade. Decidi passar a noite no vilarejo para tentar entender o que havia acontecido, e essa decisão quase me custou a vida. Assim que o sol se pôs, os assobios começaram. Não eram de pássaros, mas sons agudos e dolorosos que pareciam vir de dentro da minha cabeça. Quando olhei pela janela quebrada, vi as figuras dançando em círculo no centro do vilarejo. Eram altas e magras, com pele na cor de musgo seco e braços que se dobram em ângulos impossíveis. Seus rostos não tinham bocas, apenas 2 buracos negros no lugar do nariz, enquanto arrastavam tiras de pele humana que brilhavam sob o luar. Fiquei paralisado de terror, até ouvir um galho quebrar atrás de mim. E quando me virei, uma das criaturas estava dentro da casa comigo. Seu cheiro era de mel azedo, misturado com carne em decomposição, e senti seu hálito gelado no meu rosto quando aqueles buracos no rosto se expandiram, e ouvi uma voz dentro da minha mente, dizendo que eu não tinha sido convidado. Acordei 3 dias depois, em um hospital em Manaus, nu e coberto de marcas de mordidas que não sangravam. Os médicos disseram que me encontraram a 50 quilômetros do vilarejo, em um estado de choque profundo. Desde então eu ouço os assobios todas as noites, antes de dormir, e sei que eles estão esperando pelo momento certo para me levar de volta para o vilarejo, onde os espíritos famintos dançam sob o luar com suas novas peles humanas. Trabalho como guarda florestal há mais de uma década, e pensei que já tinha visto tudo o que a Amazônia tinha a oferecer, até aquela noite na torre de observação do setor 7. Era uma noite quente e úmida, sem vento. Os rádios pararam de funcionar sem motivo, e a floresta ficou estranhamente silenciosa. Nenhum grilo, nenhum macaco, nenhum barulho de folhas. Apenas um silêncio pesado, como se a selva inteira estivesse segurando a respiração. Foi quando vi as luzes. Eram pequenos pontos azulados flutuando entre as árvores, como vagalumes, mas se moviam de forma estranha, não aleatória, mas em padrões, como se estivessem se comunicando. Peguei meus binóculos e ajustei o foco. Foi então que percebi que elas não eram luzes, eram olhos. Dúzias de pares de olhos brilhantes, fixos em mim. Meu sangue gelou. Desci as escadas da torre com cuidado, minha mão tremendo no coldre da pistola. O chão da floresta estava coberto por uma névoa baixa, e o ar cheirava a terra molhada e algo mais, algo doce e apodrecido, como fruta fermentando. Ouvi um estalo atrás de mim. Virei-me rápido, sacando minha arma. Nada, apenas árvores e escuridão. Mas então, um sussurro, uma voz rouca, quase inaudível, sibilando palavras em uma língua que não reconheci. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando de forma estranha, como se a floresta estivesse engolindo o som. A resposta veio em forma de movimento. Algo se arrastou por trás dos arbustos, algo grande. Não era um animal. Era muito lento, muito calculado. Apontei minha lanterna e vi. Era uma figura humana, mas errada. Seus braços eram longos demais, seus dedos se arrastando no chão como garras. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos, aqueles olhos azuis brilhantes que eu tinha visto de longe. Ele sorriu, revelando fileiras de dentes afiados e irregulares. Não pensei. Atirei. O tiro ecoou pela floresta, e a criatura desapareceu em um piscar de olhos. Corri de volta para a torre, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu temia que fosse explodir. Passamos a noite inteira lá em cima,
eu e outro guarda que tinha vindo investigar os tiros. Não falamos sobre o que eu tinha visto. Não precisávamos. Na manhã seguinte, encontramos pegadas ao redor da torre, humanas, mas com os dedos longos demais, e uma marca estranha no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da floresta. Nunca mais trabalhei no setor 7. E todas as vezes que vou para a floresta agora, levo mais do que uma pistola. Levo um facão, um crucifixo e uma garrafa de cachaça, só por precaução. Porque eu sei que aquela coisa ainda está lá. E eu sei que ela se lembra de mim. Eu sempre fui um homem de ciência. Quando cheguei à aldeia dos Yanomami para estudar seus rituais funerários, achei que nada poderia abalar meu ceticismo. Mas a Amazônia guarda segredos que nenhum livro pode explicar. Os guerreiros da tribo me alertaram. Não perturbe os Chapiri, espíritos dos mortos, ou o Iá, o vento que chora, virá para você. Sorri, anotando a superstição em meu caderno. Para mim, era apenas folclore. Tudo mudou quando encontrei a caverna dos antepassados. Ela ficava atrás de uma cascata isolada, escondida por véus de samambaias e raízes retorcidas. Dentro, centenas de crânios estavam dispostos em círculos, envoltos em folhas secas e colares de dentes de onça. O ar era pesado, cheirando a mofo, e algo mais. Algo orgânico, como carne deixada ao sol. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas a curiosidade acadêmica falou mais alto. Peguei um dos crânios, mais leve do que deveria ser, com marcas de dentes ao redor das órbitas. Foi então que o vento mudou. Um suspiro gelado correu pela caverna, seguido por um gemido, longo, arrastado, como se viesse de algo que já não tinha pulmões. As folhas no chão se agitaram sozinhas, formando redemoinhos em padrões impossíveis. Corri de volta à aldeia, mas já era tarde. Naquela noite, acordei com algo roçando meu pescoço. Era uma mão, seca como madeira podre, com unhas negras e compridas. Gritei, mas quando acendi minha lanterna, não havia ninguém. Só um cheiro de terra revolvida, como em um cemitério após a chuva. Meu guia indígena, Arauaté, olhou para mim com horror no dia seguinte. Você trouxe ele para cá, sussurrou, seus olhos escuros, cheios de um medo ancestral. O corpo seco, ele segue quem rouba dos mortos. Tentei rir, mas meu sangue gelou quando vi as pegadas ao redor de minha rede. Pegadas secas, com os dedos deformados, como se fossem feitas por alguém que tivesse caminhado por séculos sob a terra. Na segunda noite, os sons começaram. Arranhões nas paredes da cabana. Sussurros em uma língua morta, tão próximos que sentia o hálito podre em meu ouvido. E o pior, o choro. Um lamento baixo, de algo que já não tinha lágrimas. No terceiro dia, Arauaté desapareceu. Encontramos seu corpo no rio, inchado e pálido, mas seus olhos estavam arrancados. Em volta de seu pescoço, marcas de dedos ossudos, como se tivesse sido estrangulado por mãos que não tinham carne há muito tempo. A tribo se recusou a me ajudar. Você provocou os Chapiri, disse o pajé. Agora ele vai te seguir até você devolver o que roubou. Joguei o crânio de volta na caverna, mas o dano já estava feito. Hoje, anos depois, ainda ouço o vento que chora nas noites sem lua. E sempre, sempre, há pegadas secas na porta de minha casa pela manhã. Ele ainda me observa. Ele ainda está faminto. Nenhum caminhoneiro que trabalha na Amazônia fala sobre ele, mas todos conhecem os sinais. Pegadas de criança, com os pés virados para trás. Risadas no meio da mata, onde não há crianças. Caminhões que desaparecem sem deixar rastro. Eu descobri do pior jeito possível. Naquele dia, estávamos transportando toras ilegais de mogno quando o GPS falhou.
Vamos pelo atalho, disse meu chefe, apontando para uma trilha estreita que não estava no mapa. Meu ajudante, Zé Caboclo, ficou branco. Isso não é estrada de homem, murmurou, fazendo o sinal da cruz. É caminho do Curupira. Rimos, mas o riso morreu quando o motor do caminhão apagou sem motivo. A noite caiu rápido naquela parte da floresta. O rádio só emitia estática, e quando saí para ver o motor, vi as pegadas, pequenas, de criança, mas com os calcanhares para a frente. Zé começou a rezar em voz alta. Ele protege a floresta, sussurrou, e não gosta de quem a machuca. Foi então que ouvimos o primeiro toque. Alguém, ou algo, bateu na porta do caminhão. 3 vezes. Congelamos. Então, risadas. Agudas, inocentes, mas vindas de todas as direções ao mesmo tempo. Quando olhei pelo retrovisor, vi ele. Um menino pequeno, com cabelos vermelhos como fogo, sentado no meio da estrada. Seus olhos brilhavam no escuro, verdes como o musgo da floresta. Ele sorriu e mostrou dentes afiados como os de um macaco. Zé gritou quando o vidro do lado dele estalou. Não quebrou, mas arqueou para dentro, como se algo enorme tivesse batido nele. Corremos para fora do caminhão, mas a floresta não estava mais lá. A estrada agora era um círculo. Passamos pela mesma árvore caída 3 vezes. Zé enlouqueceu. Temos que pedir perdão. Ele caiu de joelhos, gritando para a mata. Perdoa a gente, seu Curupira. A gente nunca mais volta. Silêncio. Então, uma voz de criança respondeu, vinda de cima. Mentiroso. Algo pesado caiu sobre o caminhão, amassando o teto como papel. Zé desapareceu naquela noite. Encontrei sua camisa no alto de uma árvore, amarrada em um nó que nenhum homem poderia fazer. Sobrevivi porque joguei fora meu machado, o mesmo que usei para derrubar árvores. Mas até hoje, quando passo por aquela região, às vezes vejo um vulto vermelho correndo entre as árvores. E se eu parar o caminhão, ele sobe na carroceria. Os pescadores do Rio Negro falam dele em voz baixa. O boto vermelho. Não o golfinho cor-de-rosa que seduz moças, mas algo mais antigo. Algo faminto. Eu era cético, até a noite em que vi o ritual. Estava pescando sozinho perto dos igarapés, quando ouvi cantos. Vozes femininas, doces e hipnóticas, vindo da água. Nadei até uma clareira oculta e vi elas, mulheres nuas, dançando em círculo na água, suas peles brilhando sob a lua. Mas algo estava errado. Seus movimentos eram muito fluidos, como se não tivessem ossos. Quando riam, suas bocas se abriam demais, e nenhuma delas tinha umbigo. Uma delas me viu. Seus olhos eram negros como óleo, sem branco, sem pupila. Ela sorriu, até as orelhas, mostrando fileiras de dentes pontiagudos. Tentei fugir, mas o motor do barco não ligava. A água ao meu redor começou a ferver, e então vi eles. Homens pálidos, surgindo das profundezas. Seus corpos eram alongados, como se tivessem sido esticados. Seus olhos eram redondos e negros, como os de um golfinho. E quando abriram a boca, eram só dentes. Eles puxaram o barco. A última coisa que vi antes de desmaiar foi uma das mulheres rastejando para dentro do barco, seu corpo quebrando em ângulos impossíveis. Acordei na margem, nu e ensanguentado, com marcas de mordidas nas coxas. O velho, seu Ribamar, me encontrou. Você viu o encontro deles, ele disse, cruzando-se. Agora o boto vermelho sabe seu cheiro. Ele vai te chamar de novo. Desde então, em noites de lua cheia, ouço batidas no casco do meu barco. E se olho para a água, vejo rostos pálidos me observando lá do fundo, à espera de eu pular. Eu sempre ri das histórias dos velhos caboclos sobre criaturas da floresta,
até aquele dia maldito quando enfrentei o Mapinguari com meus próprios olhos. Era um guia experiente que levava pesquisadores para as áreas mais remotas da Amazônia e conhecia cada trilha como a palma da minha mão. Mas nada na minha vida poderia ter me preparado para o horror que me esperava naquela expedição com 2 biólogos alemães que insistiam em investigar uma área que os índios chamavam de Terra Proibida, onde diziam que vivia o comedor de homens. Claro que nós rimos dessas superstições quando partimos pela manhã com o nosso equipamento completo de pesquisa. Mas já na primeira noite, acampados, começamos a ouvir barulhos estranhos na mata densa ao nosso redor. Primeiro eram apenas galhos quebrando a distância, que atribuímos a algum animal selvagem. Mas então, o cheiro chegou. Um odor horrível de carne podre, misturado com algo químico, que fazia arder nossos narizes e deixava um gosto metálico na boca. O biólogo Klaus começou a tossir e reclamar daquele fedor insuportável, enquanto eu tentava convencer a todos que era apenas algum animal morto nas proximidades. Mas então, ouvimos os passos pesados se aproximando. Algo enorme se movia entre as árvores, com um peso que fazia o chão tremer levemente. Pegamos nossas lanternas e apontamos para a escuridão, onde os sons vinham, e então vimos a criatura que nos paralisou de terror. Era maior que um urso com pelos vermelhos e sujos de lama e sangue seco. Seus pés eram virados para trás, deixando pegadas impossíveis. Mas o pior era sua boca, um rasgo vertical no meio do peito, cheio de dentes amarelados e irregulares que brilhavam sob a luz de nossas lanternas. Klaus gritou quando a criatura rugiu, com um som que parecia vir das profundezas da terra, e avançou em nossa direção com uma velocidade assustadora para algo tão grande. Hans atirou com seu rifle, mas as balas pareciam não fazer nenhum efeito no monstro, que simplesmente ignorou os disparos e agarrou o biólogo com uma mão enorme que tinha um olho no centro da palma. Eu vi horrorizado enquanto o Mapinguari arrancava o braço de Hans, como se fosse um galho seco, com aquele sorriso carniceiro em seu peito se abrindo ainda mais. Klaus e eu corremos para a floresta, ouvindo os gritos agonizantes de Hans sendo devorado vivo pela criatura. Corremos por horas até Klaus tropeçar em uma raiz e cair pesadamente no chão. Quando olhei para trás, vi o vulto peludo se curvando sobre ele, com aquela boca do peito se abrindo de forma grotesca, enquanto emitia sons de contentamento. Eu continuei correndo até cair em um rio e me deixar levar pela correnteza, por quilômetros, até ser encontrado por uma tribo local que me tratou por semanas, até eu recuperar os sentidos. Quando voltei para a civilização, ninguém acreditou em minha história, dizendo que os biólogos haviam sido mortos por onças ou jacarés. Mas eu sei a verdade. Até hoje, quando estou sozinho na mata e sinto aquele cheiro horrível de carne podre, eu começo a tremer, porque o Mapinguari nunca esquece uma presa e sempre volta para terminar o que começou. Muitas noites acordo suando frio, ouvindo aquele rugido vindo da escuridão da minha memória, e sei que um dia ele vai me encontrar novamente para terminar o banquete que começou naquela noite terrível na floresta amazônica. Eu navegava os rios da Amazônia há mais de 20 anos como barqueiro, transportando mercadorias entre Manaus e Porto Velho, quando tive meu encontro com a lenda que mudou minha vida para sempre. Naquele dia, eu havia decidido fazer uma viagem noturna contra o conselho do velho Zé do Barco, meu ajudante, que insistia que era loucura navegar à noite nas águas escuras do rio Madeira. O tempo estava calmo demais e o rio parecia estar segurando a respiração. Quando começamos a notar que algo estava errado,
Primeiro foi o silêncio absoluto ao nosso redor, sem os sons habituais de sapos ou peixes pulando na água. Depois, o motor do barco simplesmente morreu, sem explicação, enquanto uma névoa estranha começou a se formar sobre a superfície lisa do rio. Zé ficou pálido e começou a rezar baixinho, dizendo que era a mãe d'água que estava brava conosco. Eu ri da superstição dele, até sentirmos o barco balançar violentamente, como se algo enorme tivesse passado por baixo de nós. Quando olhei para as águas escuras, vi uma sombra imensa se movendo contra a corrente, com uma largura que daria 3 vezes a do nosso barco. A lanterna começou a piscar, e então, com o luar que surgiu entre as nuvens, pudemos ver claramente os contornos da cobra grande se movendo sob a superfície. Não era uma sucuri comum, mas algo muito maior com o corpo grosso como um tronco de samaúma, que parecia não ter fim enquanto serpenteava sob nosso barco. Zé começou a gritar rezas enquanto eu tentava desesperadamente religar o motor, que simplesmente não respondia. De repente, o barco começou a girar sozinho, como se estivesse em um redemoinho, e ouvimos um barulho horrível de metal sendo amassado, quando algo enorme bateu no casco, levantando a proa do barco. Caí no chão, e quando me levantei, Zé já não estava mais a bordo. Só consegui ver por um segundo sua mão agarrando a amurada, antes de ser puxado para as águas escuras, com uma força que arrancou o ferro da lateral do barco. A água ao redor ficou vermelha instantaneamente, enquanto eu ouvia os gritos agonizantes de Zé sendo arrastado para as profundezas. Peguei um remo e comecei a remar desesperadamente em direção à margem distante, enquanto o barco começava a afundar com a água entrando por todos os lados. Foi então que ouvi o som mais aterrorizante da minha vida. Um assobio baixo que vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se o próprio rio estivesse me chamando. Quando olhei para trás, vi os olhos da besta, 2 círculos amarelos do tamanho de pratos, brilhando na escuridão a poucos metros do barco, e então a boca se abriu, uma abertura negra e enorme, cheia de dentes curvados para trás, que sugava a água como um redemoinho. Só escapei porque o barco virou e fui jogado na correnteza, onde nadei como um louco por horas, até ser arrastado para a margem a 10 quilômetros rio abaixo. Quando contei minha história, os velhos da região apenas balançaram a cabeça, dizendo que eu tinha visto a cobra grande e que ela agora estava marcada em minha alma. Até hoje, quando navego à noite, às vezes vejo ondas sem motivo se formando no meio do rio e sinto um frio na espinha, porque sei que ela está lá embaixo nas águas escuras, esperando, sempre esperando, pelo momento certo para terminar o que começou naquela noite terrível no Rio Madeira.